E agora nós vamos bater um papo com a Neuza Bortoleto, que já está aqui conosco. Bom dia, Neuza, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Já começamos a rir aqui, hein? Com as histórias da Neuza. São muitas, viu? As histórias são legais. Mas, Neuza, pra gente começar esse bate-papo, trazendo um pouquinho da experiência de vida da senhora como mãe, conta pra gente, quantos filhos a senhora tem? 3 filhos. 3 filhos. Isso. Quais são eles? O Johan vai completar agora em maio 35 anos, e os gêmeos Lucas e a Marília, que completaram 30 anos em dezembro. Ah, então praticamente próximo os gêmeos do primeiro. Quase 5, né? 4 anos e meio. E netos? Netos eu tenho 5. 5 netos? 5 netos. E é tia de uma leva de... tem um batalhãozinho lá na creche. Batalhãozinho. Porque a nossa querida Neuza é funcionária pública aqui da cidade de Capivari. E nas horas vagas é Uber, né? Não, Uber. Uber. Calma. Uber. Essa história a gente vai Uber. contar já. Que um ligava, outro... Então, Não, Uber. Entendi. Mas, Neuza, e funcionária pública, a senhora é merendeira? Merendeira, isso, na creche Santo Antônio no momento. Quase 11 anos lá, quase 12, né? De 11 para 12 anos que eu tô nessa unidade. Nessa unidade. E há 17 anos na prefeitura. Então, muitas histórias para compartilhar, que já ouviu, já participou, né? Sim, muitas mesmo. Mas então vamos começar lá, pelo começo, primeiro filho. Como foi ter, né, essa primeira experiência de ser mãe? Foi maravilhosa, né? Há 35, agora em maio, dia 31 de maio, ele completa 35 anos, né? Que foi meu primeiro filho. Sim, foi tudo bem, graças a Deus, né? Um filho maravilhoso, do qual me dá muito orgulho. E aí ele tinha 4 anos, né? Eu fiquei grávida. Aí eu só fui saber de que era gêmeos, né? Que eram gêmeos no final. Porque não é como hoje com tanta facilidade, né? Há praticamente 30 anos atrás, você não tinha essa facilidade de ultrassom, né? E eu não sei se vocês conhecem, né, a história da guia, né? Que você pegava a guia, então você esperava virar o dia 20, passava o dia 20 para você pegar a guia médica para ser descontada no outro pagamento. Então, quando eu desconfiei que eu estava grávida, eu já estava de 3 meses, né? Quando eu fui fazer. Aí, nesse processo, passou 4, eu fui para ginecologista já com quase 5. Na época, doutora Ana, ela foi candidata a vice-prefeita da cidade de Rio das Pedras, estava se afastando, então estava tudo bem, aí ficou o ultrassom lá pelo 6º, 7º mês. Aí eu esperei um pouquinho, né, virou a guia, eu fui, já estava quase de 8 quando eu soube que eram 2, né. Aí... Aí um susto. Veio o susto. Um susto do tamanho da alegria, né? A gente sabe qual que é maior. Realmente. Aí eu tive o Lucas e a Marília, né? Graças a Deus, foi marcado a cesariana, mas eu tenho isso comigo. Então eu tinha muito medo de marcar uma cesariana e tirar a criança antes do tempo dela estar pronta, né? Conheço algumas histórias, então isso me amedrontava. Mas assim... pelo tamanho das crianças, né, eu fui induzida a marcar. E graças a Deus eles nasceram antes da hora marcada. Eles nasceram... Antes, né, da cesariana. Isso, era meio-dia, eles nasceram às 9, né? Então, para mim foi muito bom, porque depois, passado o tempo, tudo foi fugiu a palavra. Que ela é deficiente auditivo, né? Constatado. Isso, olha lá, fugiu. Como ela é deficiente auditiva, eu sei de mim que eu teria essa impressão, que ela não estava pronta, não tem nada a ver, mas é o psicológico, né? Que a gente acaba se apegando, isso, né? eu teria ficado com essa sensação de ter feito a coisa errada, ela não estava pronta e eu quis marcar a cesariana e ela nasceu antes de estar pronta.
Não tem nada a ver, mas eu sei que teria isso pesando em mim. Né? E graças a Deus, elas nasceram na hora exata mesmo de nascer. Então, depois dos 3 filhos já estarem nos braços da mamãe, né? Aquele já com quase 5 anos, aí o casal de gêmeos. A senhora acho que também teve que se aperfeiçoar um pouquinho para o ensinamento das crianças. Nossa, foi muito difícil. Primeiro é você receber o diagnóstico, porque a gente não está preparado, ninguém é preparado para enfrentar qualquer deficiência, qualquer dificuldade. Você tem aquela expectativa, né, comum do crescimento, desenvolvimento da criança. Quando você se depara com uma deficiência, com uma dificuldade, seja ela qual for, e a mais grave é a sua, porque a dos outros você se compadece, você ajuda, você faz o que você pode, né? Mas a sua, você tem que enfrentar os seus sentimentos, as suas dificuldades, sua limitação, né? E então foi muito difícil digerir todos esses sentimentos, porque minha filha, porque comigo, o que eu faço? Hoje, ainda tem dificuldade, nós precisamos desenvolver muito, ter muita ajuda, mas é mais fácil hoje você enfrentar uma dificuldade do que há 30 anos atrás. Para você ter uma ideia, eu não tinha nenhum parâmetro, não conhecia, eu não tinha assim nenhum espelho que refletisse um bom trabalho, um bom desenvolvimento. Buscar uma solução, né? Eu tinha assim, tudo que eu conhecia era muito de pouco desenvolvimento, sem assim, como que eu vou dizer para você? Não tinha todo o suporte que... Não, a criança, o deficiente em si, ele tinha muita limitação, né? E quando eu não tínhamos acompanhamentos que temos hoje, né? É isso? Mas é assim, olha, por exemplo, no meu caso, eu pego a minha filha de 1 aninho, que quando eu descobri que ela tinha a deficiência, ela tinha 1 ano, né? Que já foi assim, eu queria ter descoberto antes, mas não, né? A gente descobriu com 1 ano, constatou com 1 ano. E ela era a criança menor em todas as instituições que eu passei. Eu fiquei, de quando ela foi diagnosticada, e o diagnóstico dela foi perda severa, profunda, incompatível com a fala. Então aquilo, meu mundo caiu, incompatível com a fala, ela não vai falar. E daí eu falei pro médico, ela é muda? Ele respondeu, não, ela não é muda, ela tem as cordas vocais, tudo certinho, mas ela é surda, severo e profundo. Que é severo num ouvido, o outro era profundo. Eu falei, ela vai falar. Se ela não é muda, ela vai falar. Aí ele falou, mas mãe, assim, tentando é incompatível com a fala. Sua filha não vai conseguir falar, se comunicar. Então eu saí dali, encaminhada já para Pascamp e tudo. Na Unicamp eu fiquei 9 anos e eu cuidei da minha filha nessas instituições, assim, até os 14, depois já conseguimos ter independência. E foram 9 anos na Unicamp e 6 anos, de 5 a 6 anos no CEDALV em Bauru, no Centrinho, no caso, né? Fomos primeiro pro CEDALV e depois pro Centrinho lá, que é um anexo. E então eu saí dali sem ter nada, sem conhecer ninguém. O que eu faço agora? Minha filha incompatível com a fala, como assim? E foi muita luta, foi assim, foi muito choro de início, muita negação, né? Muito vitimismo. E o ser humano, ele tem todos os sentimentos, todos. Aí a diferença vai fazer ao qual você dá foco. Se você der foco ao vitimismo, você vai ser uma vítima para sempre da situação, seja como for. Uhum. E eu resolvi dar foco em outro sentimento, que era o da superação, que estava em mim também. Como? Não sabia. Fazer o quê? Também não sabia. Então eu fui, aí foi, sabe? Eu não tinha dinheiro
para comprar os 2 aparelhos auditivos. Então eu optei por um, que na época era um carro popular, né? Aí, com dificuldade, pagamos um aparelho e foi assim, fui levando na Unicamp, na Pascamp, foi todo esse acompanhamento. Aqui em Capivari, ela tinha uma fonoaudióloga que cuidava dela. Passado 1 ano, pagando fono com dificuldade, mais o aparelho, o otorrino falou assim: a senhora não está fazendo nada pela sua filha? Não tem evolução nenhuma? Eu falei: como que eu não estou fazendo? Eu estou fazendo isso. É pouco. Está jogando dinheiro fora. Eu falei: meu Deus, como que eu estou jogando dinheiro fora? O que eu faço? Fria, né? Sim. Aí joelho no chão. Falei: Senhor, o que eu faço? E eu brinco até com a Elisete Arona, né? Eu sempre falo para ela: se um dia se perguntar o que eu vim fazer aqui em Capivari, como eu vim parar aqui, né? De Governador Valadares, do Rio de Janeiro, vim parar em Capivari. Eu sempre falo para ela: resposta da minha oração. E o otorrino falou: olha, tá chegando na cidade uma fonoaudióloga especializada em deficiência auditiva. Então a procure, né? E eu a procurei. E de momento assim, ela falou coisas muito duras comigo. Ela falou coisa que mãe coruja, mãe que coloca o bebê na redoma, não gostou muito de ouvir, não. E ela até falava com a secretária dela: essa mãe não volta mais, que eu peguei pesado. E quando a gente tem uma criança especial, e eu vou falar por mim, né? Só posso responder por mim. Eu estava fazendo tudo certo, eu estava fazendo o melhor, mas não era o melhor para minha filha da forma que minha filha precisava. Então foi bem difícil ver que com tudo que eu estava fazendo ainda não era o suficiente. Então, e a Elisete abriu os meus olhos, falou o que eu precisava ouvir para tirar o pouquinho de vitimismo que tinha, né? Tinha vitimismo, tinha corujice, estava ali. E eu tinha que deixar eles muito pequenos, porque eles existem em mim, mas eles são muito pequenos. E a superação tinha que ganhar um destaque muito maior. Então foi aí que eu conheci a história de Helen Keller. Você conhece a Helen Keller? Ela é uma surdo-cega, nasceu em 1880. E ela desenvolveu a fala, olha, talvez em 1990, porque acho que foi a partir de 7 anos que ela conseguiu ter esse recurso de se comunicar. Então lá, nessa luta toda, eu conheci a história de Helen Keller. Falei: não, aquilo me deu um gás. Falei: se Helen Keller, surda e cega, conseguiu se comunicar, a minha filha é surda, com todo o auxílio visual que ela tem. E nós nos debulhamos ali. Por 9 anos da minha vida, eu não tenho outra lembrança que não seja os cuidados com a minha filha. Os meus filhos sempre foram inseridos, os meus sobrinhos, né? Sempre foram inseridos nesse contexto ali de ajudar, porque eu até comprava, né, os meus sobrinhos, né? Porque os maiorzinhos sabiam, né, o levantar. Porque para o surdo, a criança, quando ela vai aprendendo, a criança que não tem a deficiência, ela vai se desenvolvendo de acordo com o que ela vai ouvindo, né? Ela fala errado hoje ali o pular, mas amanhã ela vai assimilando, e você não tem que se destacar muito, você não tem que focar muito naqueles detalhes assim do dia a dia, que ela vai construindo o dia a dia. O deficiente auditivo não. E o meu medo maior... referência, né? O meu medo assim, lá de 20 e poucos anos atrás, era que minha filha não conseguisse se comunicar. Porque isso que eu via em toda a trajetória. Eu chegava com a minha filha muito pequena e as crianças, elas sofriam muito. Elas não conseguiam se comunicar, se expressar, às vezes uma água, sabe, coisas simples, faziam sofrer. E aquilo doía em mim, porque a minha filha tinha 2, 3 anos e ela estaria ali com 8, 9, como seria? Então eu tinha essa preocupação. E eu comprava os meus sobrinhos: olha, vocês vou dar bala para vocês, mas vocês deixam para ela tem que acertar. E foi assim, foi estimulando e ela conseguiu. Né? Então, agora, existem também os momentos assim de alegria, né? De
Sim, de sim. felicidade, até mesmo onde você trabalha, né? Você contou uma história pra gente aqui, né, Antônia, a respeito da criança que chegou no mercado lá. Como é que foi essa história aí? Eu encontrei a criança no supermercado, ela estava com a mãe e a gente estava ali, né, nos legumes. Tudo. Ela reconheceu você? Ela reconheceu, daí ela correu e falou assim, pediu se eu ensinava a mãe dela a fazer sopa. Igual da escola lá, da creche. Porque a sopa lá em casa não estava rolando o gosto dela. Então são coisas que... Neuza, então só pra gente concluir, depois de toda essa trajetória, você conseguiu chegar em um ponto que você fala, não, agora tá legal? Nossa, minha filha, se vocês conversarem com ela, né? Algumas pessoas acham que ela tem a língua presa, né? Ela fala, ela se comunica muito bem. Hoje ela tem a perda dela é profunda, né? O pouquinho que ela tinha, ela perdeu. Mas ela é funcionária do Branil, ela responde lá por um trabalho e ela fez faculdade, né? O dia que ela entrou na faculdade, eu fiquei chorando em casa, porque a minha maior dificuldade, o meu maior medo é que ela não se comunicasse, e ela fez a faculdade, né, sem auxílio, né, de intérprete, nada, e venceu. É uma profissional maravilhosa, mãe também um momento de alegria, né? Nossa. Mãe que proporcionou você também ser aquela avó-mãe, avó Uber. Vó Uber. Vó Uber. E a gente faz o serviço de Uber com a criançada aí sempre no possível. Ai, muito bacana ouvir histórias como essas, né, Marquinhos? Pois a gente não estava preparado. A gente estava mais ou menos, mas as histórias vão surgindo aí, coisas que, né, acaba emocionando a gente, né? Realmente, cada um tem suas dificuldades e alegrias aí. Né, se me dá um minutinho, eu não posso. Eu sempre falo que se eu viver 100 anos, por 100 anos eu tenho que agradecer às professoras que acolheram minha filha num tempo que não tinha inclusão. Hoje, né, a inclusão está aí, né? Precisa ser trabalhado muito ainda, né? Eu como vivi não isso. Não está 100% ainda, né? Não, estão trabalhando, tá assim, tudo ótimo, o pessoal está lutando e está, né, se capacitando. Mas a minha filha, ela entrou na inclusão quando ainda isso não existia, né? Então ela foi recebida pela professora Célia, pela Diva, pela Conceição, que nesse primeiro momento foram assim os meus braços, assim, foram muito especiais na vida da Marília. O seu papel de mãe, sim, na escola. Deixava ali e deixava entregue a pessoas que se dedicaram à minha filha. Isso mostra o quão importante é a inclusão, né? Porque ajuda bastante também em determinados pontos, né? A Marília se desenvolveu muito bem e foi acolhida pela escola, por essas professoras em especial, que eram as que cuidavam dela no primeiro momento, né? E, então foi muito bom. Neuza, a gente quer agradecer a sua participação, mas deixa aí um recadinho para aquelas mamães que podem nesse momento estar se identificando com a sua história, ou até mesmo para que a gente possa ter aí um recadinho especial para as mamães que têm dificuldades, ou até mesmo aquelas que não têm, mas que se inspiraram com a sua história. Eu acho que a mensagem que eu posso deixar é: para, respira e faz o seu melhor com o que você tem agora. Amanhã você pode conseguir fazer melhor ainda, mas você tem hoje o seu filho que precisa de você, e o que você tem tá ali. Então respira e faz o seu melhor, e não se entregue ao vitimismo. Busque, se instrua, porque eu não tinha instrução nenhuma, nem tinha conhecimento, né? E hoje a gente tem aí a internet para buscar tudo. A dificuldade ainda é a mesma, a dificuldade hoje é para ela lutar pelos direitos que foi adquirido. Então respira e faz o melhor, e vai ficar tudo certo. Vamos dizer assim, na época não tinha acesso a tanta informação e você chegou até... Sim, a história do desenvolvimento da Marília é longo, mas foi com muito sucesso. Como se chama a que você se inspirou, que é cega e... Ellen Keller.
de 1880. Então, e quando eu li com a aquilo, internet, sim, você consegue buscar muito mais informações, né? ela conseguiu ser bacharel. A história é maravilhosa. E acredito que também o mais importante, joelhos no chão, né? Como você disse, né? Sempre, todos os dias, cada dia uma batalha e todos os problemas que vêm, ele tem o tamanho que você der. Então tem pessoas que precisam de calmante para coisas muito pequenas e tem pessoas que se levantam diante de gigantes e ultrapassam. Então, oração, né? Oração é o segredo. Neuza, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um ótimo dia. Obrigada para vocês também. Feliz dia das mães. Ah, obrigada. E qualquer dia nós vamos comer uma sopa lá para ver se o menino tinha razão, viu? Sopa é boa. Modéstia à parte, a sopa é boa. Ainda existe aquela arroz com carne moída, polenta com carne moída, essas coisas ainda existem? A polenta no momento não, né? Não tá no cardápio, mas a carne moída tá lá, a criançada ama. Macarrão com carne moída? Macarrão agora no momento é com almôndegas. Como? O que é? Você viu? Juntaram as carninhas. A gente vai moeram e passar lá, juntaram. qualquer dia. A nossa merenda tá muito boa. Tá, João, então, preparada com amor, sempre. Com certeza, né? Perfeito. Tanto é que encontrou... lá, tem que passar a receita. Nossa, mãe. Um abraço, ótimo dia. Outro, obrigada.